conhece, eu me chamo Vitor Moreira e esse é o nosso canal chamado Viajando com a História. No dia de hoje, então, nós falaremos sobre um assunto que aconteceu há pouco tempo atrás, lá na França, tá? Uma grande tragédia, na verdade, e essa tragédia também marcou muito, tanto a historiografia quanto os nossos dias atuais. Estamos falando exatamente de Notre Dame, mas a grande questão que fica é: por que Notre Dame é tão importante assim, a ponto de causar uma comoção mundial e arrecadar aí em menos de uma semana quase 2 bilhões de reais para sua reforma? É isso que a gente vai descobrir hoje no nosso canal. Nosso vídeo pode ser. Nosso vídeo. Pode dar batidinha, gostei. É isso que a gente vai descobrir hoje no nosso vídeo. Notre Dame, então, é uma das catedrais mais antigas construídas na França e ela é de um estilo chamado estilo gótico. Para vocês terem uma ideia, Notre Dame demorou quase 200 anos para ser construída. Ela começou a ser construída lá no ano de 1163 e só foi terminar a sua construção propriamente dita em 1345. Esse acidente aconteceu, então, se acredita, por causa das reformas que estavam sendo feitas na catedral, mais especificamente na parte do seu telhado. Notre Dame, por ter aí quase 1000 anos de história, requer muita manutenção, até porque o período na qual ela foi construída até os dias de hoje se altera muito a forma não só da construção, mas também a questão dos materiais utilizados. Isso faz com que, a partir de algum momento, não se reforme ela com uma certa constância, ela vai acabar se deteriorando de uma forma muito ligeira. O local onde Notre Dame foi construído é um local religioso há muito tempo já utilizado por diversas culturas. Existiam então vários traçados ainda lá da época celta com seus altares. Nós tivemos os romanos depois construindo um templo destinado ao deus Júpiter e também após a construção desse templo, no ano de 528, foi construída uma outra catedral, que era a Catedral de Paris, no caso, e ela foi uma catedral feita no estilo romano, bem diferente do que Notre Dame hoje em dia. Durante os 200 anos da construção, então, diversos arquitetos passaram por lá e deixaram sua marca. Desde o do frontão, que foi construído ainda lembrando muito o seu estilo anterior, o estilo românico, até a questão das catedrais, das gárgulas. Todas essas estruturas foram feitas em períodos diferentes, de formas diferentes. Além de ter vários arquitetos, Notre Dame passa, então, durante diversas reformas na sua história e, principalmente, cada uma dessas reformas vai deixar algum tipo de marca, algum tipo de características específicas, digamos assim. Durante a Revolução Francesa, então, Notre Dame vai passar por algumas mudanças em relação a como ela era vista. Vai diminuir a crença da população, porque justamente a Revolução Francesa vai vir dos ideais iluministas, e esses ideais, um deles é o culto à razão. Isso faz com que as pessoas acabem acreditando menos na igreja e Notre Dame vai ficar escanteada em relação a essa revolução. Como a sua importância será menor na visão das pessoas, elas vão acabar utilizando Notre Dame apenas como depósito de alimentos. Passando quase aí 100 anos, Notre Dame sem nenhum tipo de reforma nesse período. No século XIX havia uma grande mudança em relação a como se via Notre Dame. Ela vai passar a ser valorizada novamente, porque a gente vai entrar no período chamado de romantismo. E esse romantismo traz um maior apreço em relação a essa catedral. No ano de 1831, um artista francês chamado Victor Hugo vai escrever um livro chamado Notre Dame de Paris. Esse livro vai ser marcado para nós nos dias de hoje, principalmente falando sobre a história do Quasimodo, que a Disney transformou no desenho o Corcunda de Notre Dame. Nessa história, então, Victor Hugo ele faz com que a grande população de Paris tenha vontade de conhecer mais sobre a arquitetura do passado, levando a um grande período de valorização da mesma. Durante toda essa história, então, Notre Dame vai coroar mais de 80 reis, ou seja, ela tem um grande legado histórico não só para a própria França, mas também para o mundo inteiro. Vimos passarem por lá caras como, por exemplo, Adolf Hitler, Napoleão Bonaparte, Luís XIV, Luís XVI, diversas figuras importantes de diversas épocas diferentes. E agora a gente vai fazer então os highlights, os melhores momentos de Notre Dame desde a sua construção até os dias de hoje. Vai passar aqui no vídeo. São as curiosidades então que envolvem Notre Dame. Uma das mais importantes, com certeza, são seus vitrais.
Por que dessa importância desses vitrais? O que acontece? Cara, os vitrais são insubstituíveis. Não existe mais as pessoas que fizeram eles. Eles são únicos, não existe como tu reproduzir eles 100% igual. Então, por causa dessa grande importância, por causa dessa grande especificidade, o que acontece? Durante tanto a Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, os franceses retiraram esses vitrais e esconderam eles. Para quê? Caso acontecesse alguma coisa com a igreja, os vitrais estariam para sempre preservados. Mas nem sempre se pensou assim. Durante o período, então, na qual Notre Dame estava sendo menos importante, o que aconteceu? A própria Igreja Católica mandou substituir diversos vitrais por cristais brancos, cristais transparentes. Por quê? Porque eles achavam que a aura que esses vitrais passavam para dentro da igreja não era adequada que eles queriam no período. Cara, imagina só os caras substituírem os próprios vitrais. É uma coisa quase impensável nos dias de hoje, né? Notre Dame, então, tem a forma de uma cruz, por causa do que ela representa, e também ela tem diversas gárgulas protetoras que foram construídas durante toda a Idade Média. Essas gárgulas, então, estão lá para afastar os maus espíritos, e durante muitos anos se acreditou que elas realmente protegeram Notre Dame. Até um tempo atrás, quando eu era pirralho ainda, vários anos atrás, tinha um desenho que falava sobre as gárgulas de Notre Dame, eram gárgulas super-heróis. É bem legal, cara, mas vale a pena ver. Se não me falha a memória, o nome do desenho era Gárgulas, ou As Gárgulas, ou algo muito próximo disso. Mas era legal o desenho, tá? No século XIX, então, lá pelos anos de 1830 a 1840, devido à grande importância que Notre Dame teve, o que aconteceu? Quando se passa, então, para um novo processo de restauração e Notre Dame começa a ser novamente trazida a seu esplendor, o que acontece? Vários arquitetos começaram a fazer essa restauração não só com as técnicas que se utilizavam na época, mas também com materiais de forma semelhante a isso. Mesmo assim, mesmo ele tendo passado por uma grande restauração, então, lá na metade do século XIX, Notre Dame continuou se deteriorando de uma grande velocidade, devido à forma como ela tinha sido construída e os materiais utilizados. Durante muito tempo se deixou, então, pós essa primeira restauração, Notre Dame em segundo plano. O próprio governo francês parou de apoiar, até que foi necessária a intervenção e uma solicitação da Igreja da França, a Igreja Católica, pedindo então que Notre Dame fosse restaurada, porque a forma como ela estava se deteriorando era inacreditável. Desde gárgulas quebradas, nós tínhamos também diversas partes que deveriam ser feitas de pedra e foram corrigidas com madeira, vários probleminhas estruturais de uma igreja que já estava aí com quase seus 1000 anos de história. Então essa grande deterioração com o passar do tempo em Notre Dame ela é constante e por isso ela tem que estar sempre em reforma novamente. Mas Vitor, afinal, o que foi destruído nesse incêndio? Cara, por ser sua obra das suas gárgulas, por ser intervenção divina, por ser obra do acaso, graças ao, sei lá, se você acredita em Deus, se você acredita em outra força, cara, graças a essa, uma grande sorte, digamos assim, uma grande intervenção do destino, pouquíssimas coisas foram destruídas. Apesar de todo o fogo que aconteceu, todo o desastre, pouquíssimas coisas dentro de Notre Dame foram avariadas. Para vocês terem uma ideia, pinturas sobreviveram, esculturas de madeira e de pedra sobreviveram, até os bancos de Notre Dame sobreviveram. E uma das grandes coisas que tem em Notre Dame são seus órgãos, que na verdade são 3. O que é um órgão? O órgão é aquele piano de igreja, para quem não sabe. Cara, esses órgãos não foram avariados. E eles demoraram muito tempo para serem restaurados lá no século XIX. Então só isso já foi uma grande ganho por não ter acontecido nada com eles. Exatamente, se a gente fosse assim, botar na ponta do papel, o que foi para o saco mesmo? Foi a agulha principal, que ficava lá, que era o ponto mais alto de Notre Dame, e uma parte da cúpula da igreja. Essas foram, não tem o que fazer, esses foram destruídos. O restante de Notre Dame, principalmente sua parte estrutural, continuou perfeito, continuou funcionando, continuou lindo, e melhor, não foi avariado nem um pouquinho pelo fogo. Então, cara, esse tal de gárgula funcionou mesmo, vou botar umas 3 em casa. Algumas menções honrosas de coisas que utilizaram Notre Dame então em suas histórias. Temos, por exemplo, o livro de Victor Hugo, que eu já citei, do Corcunda de Notre Dame, a história da Disney, também o desenho da Disney, por sinal. Temos o jogo Assassin's Creed Unity, que a Ubisoft teve grande sacada de transformar Notre Dame, toda ela digitalizada dentro do jogo. E a Ubisoft, parabéns pela atitude de vocês por liberar o jogo de graça e liberar principalmente a utilização desse jogo como uma das bases de também ajudar na reforma de Notre Dame. Além disso, do desenho do Corcunda de Notre Dame, do jogo Assassin's Creed e do livro de Victor Hugo, nós temos aquele desenho que eu falei também chamado Gárgulas, tá? É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de estreia. Se gostou, por favor, dá um like lá pra nós. Se inscreve aqui no canal em alguma dessas regiões aqui, que eu não lembro qual que é.
Ativa o sininho também para receber sempre notificações, porque os vídeos vão sair uma vez por semana, toda quinta-feira. E qualquer dúvida, sugestão, por favor, deixa aqui nos comentários embaixo, então, que a gente vai trabalhar assim que der já para botar as suas dúvidas no ar. Valeu, pessoal! Até a próxima!